orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula e preguiça. Os 7 vícios capitais ou 7 pecados capitais. Sucumbir a qualquer um deles, você acabará em sua própria versão da Divina Comédia. Ser guiado pelo inferno e sair do saco de Satanás. Ou talvez não, quem sabe, não sou especialista. É provável que a maioria tenha ouvido falar dos 7 pecados capitais de alguma forma. Quando discutimos a classificação de demônios de Peter Binsfeld, cada um dos 7 príncipes demoníacos do inferno representava um desses 7 pecados capitais. Isso se tornou uma maneira bastante comum para historiadores e demonologistas personificarem e criarem um tabu em torno dessas ideias. Hoje vamos dar uma olhada no que esses pecados realmente significavam e por que eles eram tão mortais. Os 7 pecados capitais são comumente combinados com as 7 virtudes sagradas porque são exemplos de como devemos e não devemos nos comportar. Aristóteles vê isso menos como um sistema concreto de certo e errado e mais como um espectro de comportamento. Desvie-se muito em uma direção e nos moveremos para o território vice. Fique no meio desses extremos e você mostrará qualidades ou virtudes positivas. Um exemplo seria o medo. Se você está com medo de tudo, então você perderá coisas na vida porque está permitindo que o medo o controle, uma demonstração de muita covardia. A qualidade ou virtude que vence o medo e a covardia é a coragem. No entanto, se alguém mostra muita coragem, agora nos inclinamos fortemente para o outro lado do espectro, que é a imprudência. Muita coragem pode deixá-lo em situações que poderiam ter sido facilmente evitadas. Ao invés da abordagem deste comportamento só pode ser bom ou ruim, isso é muito mais um ato de equilíbrio tentando manter um meio saudável do que a ideia de pecado e virtude. De qualquer forma, movendo-se para o conceito cristão ou mais precisamente católico dos 7 pecados capitais. A definição mais concisa que encontrei é como um comportamento imoral que separaria alguém de Deus, por sua vez, levaria a cometer mais pecados. Um pecado venial enfraqueceria o relacionamento de alguém com Deus, mas não romperia completamente esse vínculo como os pecados capitais. Acreditava-se que virar as costas para Deus aumentaria a probabilidade de cometer o que é conhecido como pecados mortais. Se você morrer sem se arrepender dos pecados desses mortais, você irá direto para o inferno. Assim, os 7 pecados capitais são essencialmente a porta de entrada ou tentação que leva a mais pecado. Essas ideias foram discutidas pela primeira vez na Igreja Católica pelo Papa Gregório I. Ele escreveu sobre esses 7 pecados no século VI. Uma ideia muito semelhante foi discutida várias centenas de anos antes pelo monge Evagrio, que listou 8 pensamentos malignos. Esses pensamentos foram traduzidos do grego para o latim por John Cassian. O Papa Gregório então simplificou este número para 7 pecados em seu texto Moralia e assim temos os 7 pecados capitais. As ideias por trás desses pecados. O primeiro pecado é o orgulho, que também é comumente referido como o pai de todos os pecados. O orgulho, no entanto, neste caso, refere-se ao ego ou à ideia de arrogância que prevalece nos mitos gregos e romanos como um dos piores crimes que alguém pode cometer. Sempre que alguém acreditava que era maior ou igual aos deuses, era rapidamente punido e feito um exemplo. Uma vez que se sucumbe ao orgulho, isso simboliza a falta de humildade, o bem-estar dos outros é ignorado no lugar de seus próprios impulsos e desejos, esse egoísmo só leva ao desprezo e outros pecados. O exemplo mais clássico de orgulho que temos é a história de Lúcifer, o mais belo dos anjos de Deus. Lúcifer começou a questionar tudo sobre o universo que lhe foi dito. Eventualmente, ele começou a acreditar que poderia fazer um trabalho melhor governando o céu do que o próprio Deus. Isso levou a uma grande guerra no céu que Lúcifer acabaria perdendo. Por sua rebelião ele foi expulso do céu e para sempre conhecido como o anjo caído que personificava o pecado do orgulho. O oposto do orgulho é a virtude da humildade ou humildade. O próximo pecado é a gula. Este é o ato de excesso de indulgência ao ponto de desperdício.
Embora a gula seja mais comumente associada ao consumo de alimentos, ela também pode se referir a um estilo de vida excessivamente indulgente, não muito diferente da ganância. Existem vários tipos diferentes de gula. Tomás de Aquino dividiu a gula em formas separadas. Comer comida muito cara, luxuosa ou exótica. Comer alimentos em quantidades excessivas, comer alimentos que exigiam preparação deliberada, comer alimentos em horários inadequados e, por último, comer alimentos com muita avidez. A virtude da gula é a temperança ou a moderação, exercendo a contenção e a modéstia são exemplos de como não sucumbir à gula. Passando para a ganância ou avareza, como também é conhecido, esse pecado também se concentra no desejo. Desejo incontrolável de ganho material, social ou político. Disto deriva todo tipo de comportamento questionável. Acumular riquezas imateriais que poderiam ser usados para ajudar os necessitados, roubo para obter o que você deseja ou mentiras, trapaça e manipulação de outro para alcançar status ou poder político. Os primeiros teólogos europeus chegaram ao ponto de ver que, além do diabo, não há maior inimigo do homem do que o desejo por dinheiro. Isso era comumente usado ao discutir a usura. É a prática de fazer empréstimos imorais ou antiéticos que superam os juros legais, muitas vezes aproveitando-se de infortúnios alheios. Isso é o que chamamos hoje de agiota. Semelhante ao orgulho, a ganância é considerada uma porta de entrada para vários outros pecados e a rota de muitos males. A luxúria é o pecado capital que se relaciona com o desejo de natureza sexual. Isso foi visto como levando à fornicação, adultério, agressão sexual, sedução e bestialidade em alguns casos estranhos. A maioria das religiões distinguirá a luxúria da paixão. A luxúria era um desejo imoral e a paixão era amplamente mais aceita, pois era considerada dada por Deus e a principal força motriz por trás da reprodução. A luxúria também vem em algumas outras formas, como o desejo desenfreado por dinheiro, poder e até comida. Estas são formas menores de luxúria que também se relacionam com a ganância e a gula. A virtude oposta à luxúria é a castidade, o ato de abster-se de atividade sexual considerada imoral e, em alguns casos, toda atividade sexual. A inveja é um pecado que está intimamente ligado à ganância e à luxúria, é um desejo pelo que os outros têm que leva ao ressentimento e à tristeza. Isso pode significar desejar as posses, conquistas, traços físicos e de personalidade de alguém ou status social. Em alguns casos, você pode não desejá-los, mas desejar que outra pessoa não os tenha. Inveja também é separada em duas categorias: inveja maliciosa e benigna. Esse tipo de inveja ainda é negativo, mas pode ser usado de maneira positiva, como a motivação para imitar o sucesso de alguém. Inveja maliciosa só leva ao caminho do ódio, do isolamento e da tristeza. O único pecado que pesa mais nas almas do que a inveja é o orgulho. O exemplo mais famoso de inveja, pelo menos no livro de Gênesis, é Caim assassinando seu irmão Abel porque ele estava com ciúmes de que Deus favoreceu o sacrifício de seu irmão. A virtude deste pecado é a bondade que envolve a compaixão e a satisfação da própria situação. A preguiça é o pecado onde você começa a ver a separação de Deus que mencionamos anteriormente. Não é preguiça em termos de ficar sentado no sofá o dia todo. Na verdade mas também significa uma preguiça espiritual. O latim para preguiça se traduz como sem um cuidado, não se importando com nada em sua vida atual e até mesmo na vida após a morte. O que quer que a igreja perceba como obrigações ou deveres seria ignorado. Ter o interesse em coisas da sua vida, como trabalho, hobbies, amigos e romance, leva à tristeza e à depressão. Todos os pecados até agora foram algo que alguém que você não deve fazer, atos que você não deve cometer, mas faz de qualquer maneira. A preguiça é o pecado da omissão de não fazer algo que você deveria fazer. Você já deve ter ouvido as frases que o diabo faz trabalhar para mãos ociosas ou o mal existe quando pessoas boas deixam de agir, que são tiradas de um sentimento muito mais antigo em relação à preguiça. A virtude da preguiça é a diligência e uma ética de trabalho persistente.
A falta de estímulo relacionado à mente e ao corpo ainda é algo que muitos lutam para superar até hoje. O único pecado que resta a cobrir agora é a ira, o sentimento de raiva e raiva que se luta para controlar. Da ira nasce o ódio e a vingança que provocam rixas que podem durar décadas e até séculos. A ira não era considerada um pecado a menos que fosse dirigida a uma pessoa inocente, só então se torna o pecado da ira. A raiva é normalmente dividida em 3 subseções. A raiva passiva consiste em derrotismo, autoculpa e apatia. Este foi visto como o caminho que leva ao abuso de substâncias e dependência. A raiva agressiva consiste em bullying, ofensa e vingança. Raiva assertiva envolve chamar a atenção para um comportamento que você considera errado, culpar o indivíduo responsável por esse comportamento e depois puni-lo. Virtude da ira é a paciência. Permitir que as pessoas tenham tempo para mudar a maneira como se comportam. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre os 7 pecados capitais. Deixe seu like e se inscreva no canal.